Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos sempre. Que alegria estarmos de volta e darmos continuidade à nossa grande série, A Incrível História de Bartimeu, baseada no texto bíblico do Evangelho de São Marcos, do capítulo 10. Estamos estudando, meditando, principalmente, no versículo de número 46, o qual nós passamos a ler, e eu te convido para que você nos acompanhe. Jesus encontrou um cego chamado Bartimeu, que estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. A minha tradução é Novo Testamento, linguagem de hoje. Agora te convido para fazermos uma oração. Pai, Tu és maravilhoso, nós somos muito agradecidos a Ti por essa oportunidade tão especial de estarmos juntos, Senhor, meditando na Tua Palavra e sabermos que a nossa fé, ela não será mais a mesma. Nós nos tornaremos homens, ó Deus, ó Pai. Também as mulheres, Senhor, se tornarão pujantes, ó Deus, Pai. Seremos ousados em nossa jornada, em nossa vida diária. Nós haveremos de realizar muitas conquistas, Senhor, por causa do poder da Tua Palavra que age em cada um de nós. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vimos na página anterior a importância do crescimento espiritual, baseado nessa história. Bartimeu tornou-se um homem determinado a sair da beira da primeira fase, porque sua fé tinha sido gerada nele pela palavra que ele havia escutado, os testemunhos que chegaram até os seus ouvidos. Para Bartimeu querer ir adiante nas experiências da vida, ele teve que, primeiramente, conhecer o segredo da fé, agir crendo antes de ver acontecer. Mais tarde, ao ser consultado sobre o que de fato ele queria, a sua fé o honrou quando Jesus lhe disse: a sua coragem te salvou, sua determinação, Bartimeu, te salvou, sua ousadia o salvou. Olha que maravilha! A fé, ela nos impulsiona, nos inspira por causa do poder da palavra de Deus. É uma fé avivada, uma fé que sai simplesmente do nosso intelecto, uma fé que não se resume em conhecimento teórico, mas uma experiência na prática. Esse é o destaque que nós fazemos da página anterior. Bartimeu queria viver mais que uma metade. Embora ele priorizasse em sua vida o viver de fé em fé, ele também buscava completá-la com a outra metade. Então, no coração de Bartimeu, ele já estava disposto a seguir uma jornada, porque já que havia uma multidão que acompanhava o mestre, ele também, por sua vez, desejava fazer parte dessa multidão, uma vez que ali naqueles dias era muito comum haverem mestres ou rabinos acompanhados por discípulos. Sua esperança estava baseada em Jesus, pois quando a sua visão fosse recuperada, ele faria melhor a sua escolha, idealizaria talvez o casamento, por que não? Não é? A construção de uma família, por que não? Então, de mendigo, ele passaria a ser trabalhador, trazendo para o seu novo lar o sustento com as próprias mãos. Por que não imaginarmos isso, não é? A respeito deste nosso personagem? Quero ler com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33, na tradução Nova Vida Internacional, editada em 1996. Eu sei que você conhece
o texto da tradução Almeida Revista e Corrigida, e mesmo que você não conheça, eu vou citar, né? Onde está escrito: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gostaria de também citar o texto bíblico, esse texto, na tradução que eu aqui me referi. Deus dará a todos vocês tudo de que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Vou repetir o texto, porque é uma tradução assim muito maravilhosa a respeito de Mateus 6,33. Veja como Deus deseja que nós percorramos uma vida diária de fé, que nós possamos prosseguir em uma jornada, tal como era no passado, uma peregrinação, não é? Sermos viajantes em busca ou focalizados para um destino. Deus dará a todos vocês tudo de que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Que maravilha! Então, eu quero relacionar esse texto exatamente a Bartimeu. Bartimeu estava naquela condição, né, de extrema pobreza. Ele ainda tinha uma cegueira e sua vida estava paralisada. Então, citando novamente, né, o trecho de que Bartimeu ele passara a ouvir a respeito do que Jesus realizava nas outras cidades, também conhecidas como aldeias, porque elas eram vilas, eram muito pequeninas. Então a fé despertou no coração de Bartimeu um desejo de viver os dois lados da sua história, quer dizer, da sua existência, a vida física, não é? A vida sentimental, uma vida familiar, uma vida como trabalhador, mas também uma vida espiritual. Olha que maravilha! Ele estava naquela condição de extrema pobreza e priorizava o reino de Deus. Tanto é que ele consigo se combinou quando este Jesus Nazareno ele passar pela estrada da minha vida, ele não passará desapercebido por mim, porque se ele não parar, eu vou chamar a sua atenção. Porque eu digo que ele talvez imaginasse que Jesus não pararia, por ele já ser muito maltratado, ser desprezado, ser discriminado. Então ele já tinha isso consigo, esse preconceito com ele mesmo, de que ele não merecia ser valorizado, de que ninguém lhe daria tão cedo atenção. E parece, né? Eu gosto de frisar e destacar exatamente esse trecho dessa história. Parece que Jesus ele está ignorando a Bartimeu quando ele passa, né, próximo a Bartimeu, mas ele não para, ele aparentemente não dá ouvidos para Bartimeu, ou não se compadece de Bartimeu, até que Bartimeu toma uma iniciativa. Nós falamos agora há pouco, anteriormente, que Jesus vai honrar Bartimeu, dizer para ele: a tua coragem, ousadia, determinação te salvou, ou te salvaram. Por quê? Porque lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Lá, a interpretação ou significado de fé
tem a ver com convicção. Vamos então agora modificar essa palavrinha e repetir o trecho ou versículo. Sem convicção é impossível agradar a Deus. Não pode haver dúvida, tem que haver certeza. Quantos que abraçaram uma fé, quando eu falo agora o sentido fé, estou falando de doutrinas, de credos. Quantos nesse mundo abraçaram uma fé, defendem um credo religioso, princípios, valores religiosos, e deles não abrem mão, porque eles defendem este credo, essas doutrinas, como algo valioso, valiosíssimo, não é? Demonstrando que eles têm a plena certeza, a convicção de que aquilo é a verdade. Então tente, se você conhece alguém que é extremamente dedicado à sua religião, tente convencer esta dada pessoa para que ela receba uma nova verdade. Então vou citar aqui o exemplo claro do próprio Jesus. Jesus, quando ele estava em suas peregrinações e ele falava acerca do reino dos céus, haviam ali fariseus, não é? Seitas religiosas que não abriam mão daquilo em que eles haviam, ou a que eles haviam se apegado. Há uma interpretação que eu gosto muito de Meyer Perman, do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, da editora Vida, que ele fala a esse respeito, que quando Jesus ele vem para estar em meio aos judeus e então reinterpretar o Primeiro Testamento, nós conhecemos popularmente como o Antigo Testamento, os judeus estavam de tal maneira apegados à lei, vou usar aqui a minha Bíblia, eles estavam de tal maneira apegados que Jesus dizia como que para eles: me deem aqui as Escrituras, deixem-me ajudar vocês a entender as Escrituras, a revelação que fala acerca de mim mesmo. Então vamos aqui destacar algo, né? A Bíblia Sagrada tem como tema central Jesus Cristo. Historicamente, o Primeiro Testamento, que é a primeira grande divisão da Bíblia Sagrada, fala sobre a preparação para a manifestação ou a vinda do Cristo, não é? O ungido de Deus, o Messias, que tanto este povo, o povo de Israel, ainda nos dias de hoje aguarda. Os evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, eles falam a respeito exatamente da manifestação do Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro de história do Novo Testamento, que é o Segundo Testamento também, podemos assim denominar, fala a respeito da expansão de Cristo, ou seja, da proclamação do nome de Cristo como Salvador do mundo a todas as nações. Tanto é, você conhece muito bem, certamente esse texto, quando Jesus diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no versículo 8 do capítulo 1, eles recebem, Jesus lhes dá a seguinte promessa: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, isso dá muito significado para o livro, que trata a respeito dos atos do Espírito Santo, porque não intitularmos também Atos do Espírito Santo, não é? Atos de Paulo, de São Paulo, que tem uma grande participação no livro de Atos, com 28 capítulos, não é? Então, essa segunda subdivisão da Bíblia Sagrada, eu quero me referir ao Novo Testamento, não é? Tem os Evangelhos e os Atos. A terceira divisão, que a gente pode separar nos 5 dedos das nossas mãos, fala a respeito do caráter de Cristo, né? É a explanação, falar a respeito de Cristo. As cartas de Paulo, de Tiago, de João, de Pedro, de Judas, né, falam a esse respeito. E o livro de Apocalipse fala sobre
fala sobre o encerramento, né, de tudo através de Cristo, a consumação de todas as coisas através de Cristo, né? Então a gente aqui dá uma pausa e nós continuamos no próximo vídeo, mas a ênfase hoje aqui é de que Bartimeu, ele queria viver uma vida inteira, viver as duas metades. Por isso nós citamos o texto de Mateus 6,33 na tradução Nova Vida. E por último aqui, vou fazer novamente essa citação: Deus dará a todos vocês tudo de que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Então, naqueles dias, a maior preocupação de Bartimeu era de que ele fizesse parte do reino de Deus. Por isso ele vai chamar a atenção de Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente para a glória de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Recebe bênção, recebe vitória, recebe cura, recebe renovo, recebe milagre. O Senhor Jesus Cristo, Ele é contigo e garante essa vitória para a glória de Deus. Amém e graças a Deus.